Sérgio Moro, ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Algum problema nisso? Não. A princípio, pode ser inclusive considerada uma excelente ideia. Moro lidera a maior ação contra a corrupção que o Brasil já teve, que é a Operação Lava Jato. Uma operação que inclusive recuperou bilhões desviados por corrupção. Portanto, Moro tem currículo, e essa não é a primeira operação contra a corrupção da qual ele participa, ele também já fez lá uma operação no Banestado que não teve tanto resultado, mas foi a base para se criar hoje, para se ter hoje, né, nesses 4 anos já que se completaram de Operação Lava Jato, essa ação efetiva contra a corrupção no Brasil. E, apesar do sucesso da Operação Lava Jato, embora tenha alguns questionamentos também sérios feitos a ela não é suficiente para acabar com a corrupção no Brasil. Aliás, acabar com a corrupção é uma coisa que não existe, mas você pode reduzir a níveis aceitáveis. E a gente já conseguiu isso no Brasil? É claro que não. Não conseguimos chegar a esse ponto. Inclusive porque falta uma ação mais decidida de Estado para acrescentar mecanismos e, sobretudo, prevenir a corrupção. Porque é muito ruim fazer depois que o prejuízo já ocorreu, essa caçada e todo esse longo processo de se chegar às provas da corrupção e se condenar os criminosos que se envolveram nisso. Portanto, é interessante que o Estado desenvolva mecanismos mais eficientes para que a corrupção não ocorra. E quem é a pessoa mais indicada para trabalhar nessa área? É o juiz Sérgio Moro, que tem essa experiência e essa, vamos dizer assim, essa moral para fazer isso, né? Essa aceitação do povo brasileiro que reconhece, o próprio candidato Haddad do PT reconheceu que o trabalho de Sérgio Moro era um trabalho valioso, reconheceu isso aí durante a campanha do segundo turno. Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores, porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral, eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho. Mas é preciso cuidado. A Lava Jato não era governo. A Lava Jato agia contra governos que estavam no poder, né? Nesse período em que ela começou, já começou no governo de Dilma Rousseff. E muitas vezes contrariando o desejo do presidente, primeiro Dilma, depois Michel Temer, ela foi avançando. Eventualmente até sem uma estrutura suficientemente adequada, né? Pressões sobre a Polícia Federal, sobre o Ministério Público, sobre os juízes. Mas ela não era uma ação de governo, era uma ação garantida por órgãos do Estado. Na medida em que ela passa a ser uma ação de governo, tem um lado positivo nisso aí, mas pode ter um lado também muito ruim. Ela será usada para perseguir adversários políticos ou será uma operação que vai efetivamente manter o Brasil cada vez mais longe desses grandes escândalos de corrupção? Esse é um dado. E em relação ao Sérgio Moro, já fica um pouco mais difícil pelas circunstâncias em que ocorreu essa entrada dele no governo Bolsonaro de crer na pureza das intenções. Por quê? Foi revelado pelo vice de Bolsonaro, o general Mourão, que o convite a Sérgio Moro ocorreu semanas atrás. Ocorreu ainda durante o processo eleitoral. E durante a eleição, às vésperas do primeiro turno, Sérgio Moro soltou uma delação do Antônio Palocci que efetivamente foi largamente utilizada pelos adversários do PT naquele processo eleitoral, às vésperas do dia em que as pessoas iam votar. Candidatos Brasil afora começaram a utilizar aquele argumento. Olha aí o PT mais uma vez nas eleições. E aí, logo após encerrada a eleição, esse mesmo cidadão que ativamente participou da campanha com esse gesto, vira ministro. O PT alega erradamente que houve na Lava Jato apenas uma perseguição ao partido, como se fosse só o PT penalizado pelas ações do juiz Sérgio Moro. Isso não é verdadeiro. Políticos de vários partidos foram punidos e empresários também. Agora, tem um detalhe. O único desses condenados, que foram mais de 100 pela Operação
Lava Jato, que tinha efetivamente chance de ser presidente da República, de disputar a eleição e vencer, que é o ex-presidente Lula, esse foi condenado pelo juiz Sérgio Moro numa ação extremamente controvertida e, graças a isso, não concorreu na eleição. Evidentemente, Bolsonaro, que foi o grande beneficiário dessa medida, não tem nada a ver com isso, não tem culpa disso. Agora, só que está sendo, nesse momento, o segundo maior beneficiário, o próprio Sérgio Moro, quando vai para o Ministério, inclusive numa perspectiva já apontada pelos próprios aliados do governo Bolsonaro, de vir a ser candidato a presidente no futuro. Então, evidentemente, não há como negar que ocorre, a partir desse momento, uma suspeição sobre o juiz Sérgio Moro, sobre as decisões do juiz Sérgio Moro. E a defesa do ex-presidente Lula já está utilizando esse argumento e tentará, inclusive, uma anulação desse julgamento. E se ocorrer, e esse é um caso a ser decidido pelas instâncias superiores, STJ e STF, se ocorrer uma anulação, necessariamente, enquanto não vier um novo julgamento, Lula deixa a cadeia. Ou seja, o efeito colateral dessa decisão muito questionada, muito contestada do juiz Sérgio Moro de entrar para o governo de Jair Bolsonaro pode acabar sendo a libertação do ex-presidente Lula. Aí seria o feitiço virar contra o feiticeiro.